Olá amigos do canal Medo Noturno. Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Dante, seu parceiro para a Hora dos Sustos. Irei acompanhar vocês daqui pra frente contando os relatos mais bizarros e sombrios que puder. Então vai lá e pega uma xícara de café e vem ouvir o relato de hoje. Para ter uma experiência mais imersiva e envolvente, utilize fones de ouvido. Prontos? Vamos começar. Eu sempre fui uma pessoa prática. Cética, como diziam meus pais. Trabalhei como terapeuta ocupacional durante 8 anos no setor de reabilitação neurológica de um hospital público em Curitiba. Lidei com pacientes em coma, em estados vegetativos, alguns em situações irreversíveis. E nunca, nem por um segundo, acreditei que houvesse algo além da matéria. Mas tem uma coisa que aprendi: o cérebro humano é frágil. É uma estrutura tão complexa que, às vezes, a mínima alteração pode produzir um universo inteiro de delírios. Ou memórias falsas. Ou coisas piores. Foi isso que pensei no começo. Que tudo se explicava pela deterioração cognitiva. Até eu conhecer o caso de Sérgio F. Ele foi transferido da ala psiquiátrica da Penitenciária Estadual de Piraquara. Estava em observação, após 3 episódios de autolesão e longos períodos de mutismo catatônico. O diagnóstico clínico inicial era de esquizofrenia paranoide com episódios dissociativos, mas os médicos não conseguiam encontrar um tratamento que surtisse qualquer efeito. Ele não respondia a estímulos. Não se alimentava sozinho. E, mesmo assim, permanecia vivo, com sinais vitais estáveis, apesar da recusa alimentar. Aparentemente, ele simplesmente não precisava comer. Na primeira semana, minha função era apenas observá-lo. Documentar padrões, tentar estabelecer um contato. Mas ele não emitia sons, não olhava nos olhos de ninguém. O máximo que fazia era mover os dedos de forma errática, como se estivesse digitando algo invisível. Na segunda semana, notei que ele reagia de maneira curiosa a certos sons. Quando alguém assoviava, um gesto banal, quase automático para alguns enfermeiros, ele interrompia seus movimentos com os dedos e se encolhia como se o som o ferisse. O mesmo acontecia com qualquer ruído contínuo, ventiladores, aparelhos de ar-condicionado, bips de monitores. Ele só parecia confortável em silêncio absoluto. Comecei a fazer experimentos auditivos simples. Tocava sons gravados, sons brancos, música ambiente. Ele se retraía, sempre. Mas no completo silêncio, o olhar dele mudava. Tornava-se ativo. Não há outra palavra. Não era olhar vazio de paciente sedado. Era atento. Como se ele escutasse algo, não do lado de fora, mas de dentro. Decidi, então, levar o experimento a outro nível. Um teste de privação sensorial. Consegui autorização para usar a antiga câmara anecoica do hospital, uma sala de testes construída nos anos 90 e hoje raramente usada. Ela havia sido projetada para estudos de neuroaudição, mas estava abandonada no subsolo. Colocamos Sérgio lá dentro por apenas 20 minutos. E foi o suficiente para ele começar a falar. Ele sussurra no silêncio. Ele se move entre os espaços que a gente não consegue ouvir. Foi a primeira frase que registramos. Repetida inúmeras vezes. A voz era baixa, pastosa, mas clara. E o mais estranho, ele não falava como um psicótico em surto. Não havia desorganização no discurso. Era como se estivesse descrevendo algo real. Insisti com os testes. Comecei a passar mais tempo na câmara com ele. 2 vezes por semana. Aos poucos, ele se tornava mais comunicativo. Começou a me chamar pelo nome. A dizer frases fragmentadas, como "sua voz é uma luz fraca" ou "ele não gosta de você aqui". E então, numa das sessões, ele me deu algo. Um papel, escondido no forro da roupa hospitalar. Escrito à mão, em letra minúscula e irregular. Quando o silêncio se torna absoluto, ele se alimenta daquilo que resta. Memórias, pensamentos, tudo vira matéria-prima. Fique onde há ruído. O ruído confunde. O silêncio atrai. A partir dali, tudo começou a piorar. Não com Sérgio. Comigo. Nas primeiras noites, percebi um zumbido estranho em meu apartamento. Como um som que não vinha de nenhum aparelho, mas de dentro do ouvido. No escuro, em silêncio, o som aumentava. E com ele vinham imagens. Fragmentos. Pessoas que eu não conhecia. Um corredor comprido com paredes de tecido, como se fossem feitas de carne. Uma luz pulsando ao fundo. E um vulto. Toda vez que eu acordava desses sonhos, havia sangue no meu travesseiro. Pequenas fissuras nos ouvidos. E uma sensação absurda de pavor.
Procurei um otorrino, fiz exames. Nada foi detectado. Nenhum trauma auditivo. Nenhuma explicação. Voltei ao hospital determinada a encerrar o caso de Sérgio. Mas ele já não estava lá. O prontuário havia sido apagado do sistema. Nenhum dos enfermeiros da ala dizia lembrar dele. E a câmara anecoica? Lacrada. Quando pedi para abrir, fui informada de que o local fora interditado semanas antes por risco estrutural. Eu sabia que estavam mentindo. Não sei se por medo ou por ordem superior. Mas havia algo acontecendo ali que ninguém queria admitir. Naquela mesma semana, comecei a perder tempo. Pequenos apagões. Instantes em que eu piscava e já era noite. Sons estranhos nos fones de ouvido. Vozes distorcidas em gravações de áudio. E então recebi um e-mail. Sem remetente. Sem assunto. Apenas um arquivo de áudio em anexo. Com um aviso. Não ouça isso em silêncio. A curiosidade venceu. Coloquei os fones, desliguei o celular, fechei as janelas, sentei no chão da sala e dei play. Foram exatamente 42 segundos. E desde então, desde aquele dia, eu nunca mais ouvi coisa alguma. Mas o silêncio, e ele me escuta. Perfeito. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nesse vazio, onde até os pensamentos se tornam iscas. Início da parte 2, conclusão da história. Fui diagnosticada com uma condição rara chamada surdez psicogênica. Tecnicamente, meus ouvidos estão perfeitos. Nenhum dano nos nervos auditivos, nenhuma lesão cerebral. Mas, por alguma razão, meu cérebro simplesmente parou de interpretar sons. No início, achei que fosse algo reversível. Choque, trauma. Mas nada funcionou. Terapias sonoras, estimulação transcraniana, hipnose. Silêncio. Por fora, eu vivia normalmente. Aprendi a ler lábios com precisão cirúrgica. Usava um app de transcrição em tempo real, me adaptava. Mas por dentro, a cada noite que passava em completo silêncio, algo se aproximava mais. E então, uma madrugada, ele falou comigo. Não com palavras audíveis. Não como sons. Era mais como se ele estivesse imprimindo pensamentos na minha mente. Pensamentos que não eram meus. Você o deixou entrar. Quando ouviu o som. Agora ele vive no espaço entre seus impulsos. Cada sinapse é uma porta. Eu não dormia mais. Tomava anfetaminas, café, qualquer coisa para me manter acordada. Mas mesmo desperta, ele me invadia. Comecei a escrever compulsivamente. Páginas e mais páginas de símbolos que eu não conhecia. Desenhos de circuitos, de labirintos, de antenas antigas. Textos misturados com palavras em sânscrito, fonemas do hebraico arcaico, e um padrão que só fui entender muito depois. Todos os registros eram descrições de métodos para amplificar o vazio. Amplificar o vazio. Procurei em fóruns obscuros da Deep Web. Grupos de estudo esotérico, comunidades de audiologia experimental, cultos audiocêntricos. E encontrei menções antigas, quase apagadas, de uma seita chamada Ecos da Câmara. Segundo essas fontes, os membros dessa seita acreditavam que o mundo foi criado não por um som divino, mas por sua ausência, o primeiro silêncio absoluto que moldou o caos. Eles diziam que no núcleo desse silêncio habita uma entidade chamada Esivra, o que escuta. Um ser que não se comunica. Apenas absorve. Que vive além do ruído, mas que pode ser invocado através da supressão total de estímulos. Havia uma espécie de ritual. Um conjunto de instruções para desatar os nós do som, passos que levavam à surdez completa, e então além. Diziam que os que passavam por todas as etapas conseguiam ouvir o sussurro final, a última palavra do universo, antes do esquecimento. E então tudo se apagava. Sérgio havia feito esse caminho. Isso eu entendi. E, sem querer, eu também estava trilhando. Aos poucos, as palavras das pessoas começaram a atrasar. Primeiro, com alguns segundos de defasagem. Depois, minutos. Era como se o mundo ao meu redor estivesse em outro tempo, um tempo mais lento, mais ruidoso, e eu tivesse me deslocado para um espaço anterior ao som. As vozes deixaram de ser vozes. Tornaram-se frequências visuais, ondas invisíveis que distorciam o ambiente. Vi luzes pulsando nas paredes. Vi sombras que se moviam atrás de olhos humanos. E então, uma noite, eu vi o interior da câmara anecoica. Sem estar lá. Era como se eu tivesse sido puxada para dentro dela. As paredes de espuma cinza agora pareciam orgânicas, pulsando como costelas vivas.
No centro da sala, um vórtice escuro girava no chão, emitindo um som que eu não ouvia, mas sentia na pele. E lá estava ele. Vra. Não tinha forma definida. Era uma dobra no espaço, como um eco que se repete dentro do próprio tempo. E me encarava. Sem olhos. Apenas presença. Ele se aproximou. E eu entendi. Ele não queria apenas me escutar. Ele queria que eu escutasse ele. E eu escutei. Uma única palavra. Que não consigo reproduzir. Porque não é falável. Não é mentalizável. Ela queima. Corrói. Distorce o sentido da existência. Depois disso, perdi mais do que a audição. Perdi a noção de tempo. De identidade. De sonho. Mas continuo aqui. E continuo escrevendo. Não para me comunicar, mas para transmitir. Porque cada palavra, cada frase, carrega um pouco daquele som. Uma frequência imperceptível que ainda vibra no texto, esperando alguém em silêncio para ressoar. E se você leu até aqui, e está sozinho, e desligou o som do mundo para se concentrar, talvez, sem perceber, você também tenha começado a escutar. E então, viajante das sombras, você teria coragem de ouvir um áudio misterioso com o aviso, não ouça isso em silêncio? Ou jogaria fora sem pensar duas vezes? Comenta aqui embaixo. O que você faria? E me conta, já sentiu algo estranho em um silêncio absoluto? Como se alguém escutasse seus pensamentos? Se essa história te deixou desconfortável no silêncio, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Medo Noturno, cada novo relato se aproxima um pouco mais do que você não consegue explicar. E agora? Vamos para o próximo relato. Não havia nada de errado com o apartamento. Era isso que me repetia todos os dias, como um mantra. Um jeito estúpido de convencer a mim mesma que a culpa não era do lugar, e sim da minha cabeça. Me mudei para lá no fim de agosto, depois que a editora suspendeu meu contrato. 3 anos escrevendo thrillers, de repente, meu estilo ficou fora de tendência. Eu precisava de silêncio para voltar a criar. E o 804 parecia o lugar ideal, pequeno, barato, num prédio antigo no centro, onde a maioria dos apartamentos estavam vazios. Era o que chamavam de retro vintage com potencial. Tinha piso de taco rangendo, um vitral opaco na cozinha, paredes com textura áspera e um cheiro estranho de eucalipto velho. Mas era meu. Só meu. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Exceto pelo teto da sala, que descascava em padrões curiosos. Quanto mais eu olhava, mais parecia ver formas ali, rostos alongados, mãos espalmadas, como se algo por trás da tinta tentasse sair. Ignorei. Dano da umidade, pensei. Mas então vieram os cortes. Pequenos e precisos. Como arranhões de bisturi. Começaram aparecendo em caixas que ainda nem tinham sido abertas. Em roupas dobradas. Depois, na pele. No antebraço. Atrás da panturrilha. Na base da nuca. Sempre à noite. Sempre finos, como se alguma coisa afiada tivesse passado por ali sem rasgar, apenas traçar. Achei que fosse eu mesma, inconscientemente. Estresse. Sonambulismo. Ansiedade. Mas então percebi que os cortes formavam algo. Uma sequência. Uma escrita. Era uma linguagem. Busquei obsessivamente. Deixei as luzes acesas por dias. Coloquei câmeras. Dormia com luvas, roupas compridas, fita adesiva nos pulsos. Ainda assim, os cortes apareciam. E, por mais absurdo que pareça, comecei a entender a linguagem. Era como se meu corpo já a conhecesse. Como se, no fundo, eu estivesse apenas lembrando. A mensagem repetia: você está no lugar certo. Continue escutando. Logo ele virá. Sim, escutando. Porque o apartamento falava. Não com palavras, mas com ruídos. A cada madrugada, por volta das 3h42, um som surgia dentro da tubulação. Não um cano estalando ou água correndo. Era algo orgânico. Um ruído molhado, arrastado, como se algo rastejasse entre os encanamentos. Uma noite, fui até a cozinha e encostei o ouvido na pia. E eu ouvi uma respiração. Não era metálica, nem ecoada. Era ofegante, próxima. Como se alguém estivesse preso ali dentro. Desci correndo. Bati na porta da síndica,
Dona Ismênia, uma senhora de uns 80 anos que usava um lenço escuro e sempre carregava um rádio antigo. Ela não me deixou entrar. Olhou pela corrente da porta e só disse: "Você ouviu, né?" Fiquei sem reação. "Isso vai piorar. Você devia manter o rádio ligado. Só o som impede que ele se forme inteiro." Ela fechou a porta. Depois disso, comecei a andar pelos andares vazios. Vi marcas de mobília no chão de apartamentos desertos. Vi símbolos riscados atrás de quadros de luz. Num deles, encontrei algo que me arrepiou, um recorte de jornal velho, amarelado, com a manchete: "Prédio foi sede de centro psiquiátrico clandestino nos anos 60. Na matéria: descobertas revelam uso experimental de técnicas sensoriais extremas. Pacientes trancados em ambientes de privação total de estímulos, sem som, luz ou toque. Vários surtaram. Alguns desapareceram. Um interno, conhecido apenas como um paciente zero, teria se fundido ao ambiente. Não havia imagens. Nem registros oficiais. Só rumores. Mas então tudo começou a fazer sentido. Os cortes. O silêncio. A linguagem na pele. O som rastejando. Ele estava aqui. Não como uma presença comum, mas como um eco do passado, algo que se alimentava de ausência. Um ser moldado pela privação. Quanto mais isolado eu ficava, mais ele ganhava forma. E eu estava ajudando. Sem querer, estava criando o ambiente ideal. Sem visitas. Sem música. Sem chamadas de vídeo. Só eu, minha mente, o silêncio, e ele. Na última gravação da câmera da cozinha, às 3h42, consegui capturar uma imagem. Só uma. Uma silhueta, algo humanoide, mais disforme, se erguendo da pia. Como vapor, mas com densidade. Seus olhos eram apenas sombras. Mas olhavam direto para mim. Depois disso, o cartão queimou. Literalmente. Agora, os cortes começaram a aparecer durante o dia. E eles estão mudando. Não são mais palavras. São coordenadas. Um mapa. E eu entendi. Ele está me mostrando o caminho para trazê-lo de volta por completo. E parte de mim quer obedecer. A planta do prédio parecia normal, até que comparei com os cortes no meu corpo. As marcas traçavam um caminho pelos andares, convergindo para o subsolo, um nível que nem mesmo a escada de emergência alcançava. A portaria não o mencionava. Mas a parede ao lado do elevador antigo tinha uma ranhura horizontal mal disfarçada com tinta bege. Eu passei a unha por ela e o reboco caiu, revelando uma fenda fina. Empurrei com força, e a parede se moveu com um rangido seco, revelando um vão estreito. O ar ali dentro tinha um cheiro indescritível, velho, úmido e orgânico. Desci com uma lanterna tremendo nas mãos. Os degraus eram de concreto irregular, cobertos de fuligem e com marcas de unhas nas laterais. Não eram decorativas. Alguém, ou algo, havia tentado subir, desesperadamente. No fim da escada, encontrei um corredor mal iluminado com portas metálicas. Trancadas por dentro. Havia janelas minúsculas nas portas, mas cobertas com algo parecido com gordura seca. Os nomes dos internos estavam riscados com unhas. Só uma porta estava entreaberta. Entrei. O quarto era pequeno, sem janelas. Apenas uma cadeira de ferro no centro, e caixas de som embutidas nas paredes, desconectadas. Tudo era feito para suprimir qualquer som. Uma cela de privação sensorial absoluta. E no canto, uma marca escura no chão. Não era sangue. Não era sujeira. Era ausência. Um ponto onde a luz parecia não tocar. A silhueta se ergueu de lá como fumaça. Não com pressa. Como quem já sabia que eu viria. E, de novo, aquela respiração. Mas agora, não era dele. Era minha. Eu estava respirando com ele. No mesmo ritmo. E, naquele momento, percebi, ele não era um ser. Era uma continuidade. Um tipo de ideia viva. Um eco de tudo que foi esquecido ali embaixo, de cada mente partida pelo silêncio. E agora ele precisava de um corpo. De uma forma mais sólida. Me vi de fora. Eu estava na cadeira. Braços para trás. Boca aberta. Como se estivesse absorvendo. Mas eu ainda estava em pé. Observando. Vivendo duas perspectivas. O ritual havia começado. Uma dor profunda me atravessou o peito.
Caí de joelhos. Vi flashes, como memórias que não eram minhas. Pacientes arrancando a própria pele. Um médico sem rosto aplicando injeções que os deixavam imóveis. O som de um choro interrompido por aparelhos desligados. E, então, a voz. Pela primeira vez, ouvi a voz dele. O som me traiu. Você vai me devolver o silêncio. Lutei contra o torpor. Saí cambaleando da cela, de volta pelas escadas. Não conseguia gritar. Não conseguia ouvir meu próprio coração. Lá em cima, os corredores do prédio pareciam mais longos. As lâmpadas piscavam num padrão estranho, como o código Morse invertido. Bati na porta da síndica. Ela me esperava. Rádio ligado. Som ambiente preenchendo o apartamento com gravações de pássaros e chuva falsa. Você quase não voltou, disse ela. Entrei sem pedir. Tremia. Expliquei tudo. Ela ouviu calada. Depois, me entregou uma caixa de madeira com um pequeno gravador cassete e uma fita dentro. Estava marcada com algo que parecia uma cifra antiga. Esse som foi gravado no dia em que conseguiram selá-lo. É o único ruído que ele teme. Mas precisa ser reproduzido no lugar certo. A cela? Não. O 804. Voltei ao meu apartamento como quem carrega uma bomba. O gravador parecia mais pesado do que deveria. Coloquei a fita. O som era simples, uma frequência aguda, estática, intercalada com o que parecia uma voz em reverso. Quando dei play, a luz falhou. O chão tremeu. E então, ele apareceu. Não como antes. Agora inteiro. Corpo translúcido, feito de sombras vivas. Olhos sem fundo. Dentes que pareciam se formar na medida em que sorria. Mas ele hesitou. O som o enfraquecia. Partes dele começaram a esfarelar como cinza sendo soprada. Ele se aproximou. Devorava o som ao redor, eu ouvi a própria voz ficando muda. Então, a fita travou. Silêncio. E ele sorriu. Eu corri até o vitral da cozinha. Peguei o rádio da Dona Ismênia. Liguei no volume máximo. Sons artificiais de floresta preencheram o ar. Ele gritou. Mas não com som. Com dor. O espaço em torno dele implodiu, distorcendo a luz. E num último lampejo, ele sumiu. A energia voltou. O relógio marcava 3h42. Hoje, mantenho 3 rádios ligados. Um em cada cômodo. Às vezes, eles se desligam sozinhos por alguns segundos. E nesses momentos, eu sinto os cortes voltando. Mas sei que ele não sumiu. Apenas recua enquanto há som. E eu escrevo tudo isso aqui como aviso. Porque o silêncio, viajante. O silêncio não é vazio. É um convite. E então, viajante das sombras. Você já se perguntou o que acontece quando o silêncio é profundo demais? Quando foi a última vez que ficou completamente em silêncio e se sentiu realmente sozinho? Comenta aqui. Você manteria os rádios ligados ou tentaria escutar o que há por trás do silêncio? Quero saber sua opinião e suas experiências com o silêncio absoluto. Se esse relato te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo histórias que vão invadir seus pensamentos, mesmo quando tudo estiver quieto. Vamos para o próximo relato. A primeira vez que ouvi falar de Elden Hills foi numa noite insone em um fórum obscuro da Deep Web, dedicado à parte perdida do cinema impossível. Entre tópicos sobre filmes malditos, rolos de celuloide encontrados em casas abandonadas e cineastas desaparecidos, um comentário me chamou a atenção. Ninguém assiste Elden Hills até o fim e permanece o mesmo. Não por medo. Por deslocamento. Como se algo em você fosse deslocado. Para sempre. O nome ficou na minha cabeça. Alguns dias depois, vi outro post. Uma captura de tela de um VHS sem rótulo, com a mesma legenda em letras minúsculas. Elden Hills, capítulo 7, Os olhos que filmam de dentro. A imagem mostrava uma sala vazia. No fundo, uma figura desfocada, sentada. Ao lado, uma câmera antiga apontada diretamente para a tela. Como se estivesse filmando quem assistia. A legenda dizia: não pause. Não olhe para trás. E, acima de tudo, não procure pelos capítulos anteriores. Eu sou documentarista. Estava pesquisando para um projeto sobre artistas experimentais desaparecidos. Meu trabalho é caçar o que os outros evitam. Então, claro, fui atrás.
Demorou semanas, mas encontrei uma pasta criptografada num servidor russo. Apenas um vídeo. Baixei. Arquivo em .mpg. 38 minutos. Sem título. Nenhuma trilha sonora. Tela preta nos primeiros segundos. E então, a imagem surgiu. Não era um filme. Era um ponto de vista. Uma câmera tremida caminhando por corredores estreitos, paredes sujas, luzes fluorescentes piscando. Às vezes, alguém passava correndo ao fundo, mas sem foco, como fantasmas errantes. A câmera nunca parava. Apenas andava. Às vezes virava para trás, e aí estava ele. Um homem, ou algo que se vestia como um. Rosto coberto com fita de película em espiral. Em silêncio. Sempre parado. Mas mais próximo a cada virada. Pausei. A tela congelou numa imagem distorcida, como se o próprio arquivo resistisse. O som de fundo, que até então era um ruído baixo, deu lugar a algo mais úmido. Respiração acelerada, como se estivesse dentro da minha cabeça. Fechei o programa. Mas o som não parou. Meu notebook continuava emitindo aquele ruído, mesmo com o vídeo fechado. Mesmo desligado. O botão de energia não respondia. Precisei desconectar tudo. Quando liguei de novo, havia um novo vídeo na pasta. Não era o mesmo. A duração era diferente. O nome do arquivo era Capítulo 8, Você já está dentro. Eu juro que não baixei isso. Dessa vez, o vídeo mostrava meu apartamento. A mesma disposição dos móveis. A mesma toalha caída no sofá. Até o reflexo de mim mesmo na janela, gravado de fora, do outro lado da rua. Desliguei tudo. Levei o notebook até uma loja e pedi para limparem o HD. Não adiantou. No dia seguinte, o vídeo estava de volta, agora com o título Capítulo 9, O ponto de vista dele. E sim, era do ponto de vista dele. Daquele ser com o rosto coberto por película. Ele caminhava pelo meu prédio. Subia degraus. Passava pelas mesmas portas. Sempre em silêncio. Sempre chegando mais perto. Na gravação, ele parava diante da minha porta. A câmera tremia. E no reflexo da maçaneta, vi o olho. Um olho humano, dentro da câmera. Piscando. E então, a última cena, a câmera virava lentamente para cima e revelava algo impossível. O teto do corredor do meu prédio. Com a mesma infiltração que apareceu aqui, ontem. O vídeo terminava ali. Destruí o HD. Comprei um novo notebook. Mudei de cidade. Mas os vídeos continuam aparecendo. Não por internet. Eles simplesmente estão lá quando ligo a máquina. Cada novo arquivo é mais próximo, mais íntimo. No último, ele estava dentro da minha cozinha. O vídeo foi filmado de dentro da minha geladeira. Agora entendo que o primeiro comentário queria dizer: não se trata de assistir a um filme amaldiçoado. Trata-se de ser gravado por ele. Aos poucos, ele começa a usar seus olhos. Suas rotinas. Seus momentos de distração. Ele é um cineasta do invisível. E a única coisa que filma é o processo de tomar alguém por dentro. E tudo o que eu filme agora tem ele no reflexo. Na manhã em que decidi buscar ajuda, a câmera do meu celular já não me obedecia. Toda vez que eu tentava filmar algo, o aparelho travava. Mas quando olhava na galeria, havia novas gravações, feitas do bolso, da mochila, da minha cama, sempre em ângulos que eu jamais escolheria. Como se alguém, ou algo, estivesse me observando, por dentro de mim. Os vídeos começaram a me mostrar situações antes de acontecerem. Um acidente com uma xícara no café. Uma briga com um vizinho que eu nem conhecia ainda. Pequenos eventos, até que o padrão ficou claro, tudo estava sendo roteirizado. Fui até um especialista em cinema experimental da antiga Cinemateca. O homem, já de idade, empalideceu ao ouvir o nome Felden Hills. Disse que ele não era um cineasta. Nunca foi. Era uma ideia. Um conceito criado durante a década de 1970 por um coletivo ocultista de videastas sul-americanos. Queriam criar um filme que nunca terminasse, que fosse capaz de se alimentar de quem o assistisse. Elden foi o nome que deram à entidade que surgiu dos testes com película reversa e fitas magnetizadas com fragmentos de ossos queimados. Você já é parte do filme. A única saída é deixar o filme terminar antes que ele te finalize. Mas não havia final. Cada novo arquivo era um novo capítulo.
E o capítulo 12 já estava no meu computador naquela mesma noite. Com uma diferença. Agora, a tela estava dividida em dois. De um lado, o ponto de vista dele, com a fita no rosto. Do outro, o meu. Mesmos gestos. Mesmo movimento de olhos. Mesmas palavras. Eu já não estava apenas sendo filmado. Eu estava atuando. Minha vida era um roteiro que ele escrevia. As palavras que eu dizia já estavam gravadas. Meus pensamentos, guiados por cortes invisíveis. E quando tentei quebrar esse ciclo, gritar uma frase não prevista, desligar o computador, destruir as câmeras, nada aconteceu. Porque ele já esperava aquilo. Foi nesse momento que percebi, o erro foi tentar ser protagonista. Talvez a única saída fosse de me tornar espectador. Passei a ignorar os vídeos. A viver como se ele não existisse. A quebrar o ritmo das cenas. Dormir em horários diferentes, andar sem destino. Deixar a narrativa quebrar. Por semanas, funcionou. Os arquivos cessaram. Silêncio. Como se a lente tivesse perdido o foco. Até ontem. Quando encontrei um envelope preto embaixo da minha porta. Sem remetente. Dentro, um rolo de película com uma única frase escrita em marcador vermelho. Cena final, você assiste. Fui até uma antiga sala de projeção abandonada, a única que ainda aceitava filmes em 8mm. O operador não fez perguntas. Só me deixou sozinho com o projetor e a tela. Projetei o filme. Era mim mesmo que via. Sentado ali, naquela cadeira. Naquela sala. Olhando para a tela. Mas então, o ângulo da câmera começou a mudar. Lentamente. A se aproximar, de trás de mim. Como se estivesse no teto. Vi a projeção da minha própria nuca. Depois, o topo da minha cabeça. Depois, o olho, o reflexo do olho olhando o próprio reflexo, como uma espiral sem fim. Na tela, eu começava a sangrar pelos olhos. Mas ali, na cadeira, eu não sentia nada. Até que o projetor engasgou. O rolo travou. E então, tudo ficou escuro. Não lembro de sair da sala. Nem de chegar em casa. Mas agora, toda vez que encosto em algo de vidro, vejo aquela mesma imagem, meu rosto filmado por alguém atrás de mim. E nos meus sonhos, eu acordo no meio de uma cena, com marcas de edição no céu, como se estrelas fossem pixels mal cortados. Acho que o filme nunca termina. Só troca de protagonista. Talvez você seja o próximo a receber o próximo capítulo. Talvez o vídeo esteja sendo baixado agora, enquanto lê isso. E se ouvir o som de uma fita rebobinando no escuro? Não olhe para trás. A câmera já está ligada. E então, viajante das sombras. Você já teve a sensação de estar sendo observado mesmo estando sozinho? Já viu reflexos que não seguiam seus movimentos? Comenta aqui. Se você recebesse o capítulo 1 na sua máquina, abriria ou deletaria? Quero saber o que você faria. E se já viveu algo parecido, compartilha com a gente, sua história pode virar o próximo relato do canal. Se curtiu essa viagem sombria, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo histórias que talvez já estejam te observando antes mesmo de você apertar o play. Vou deixar aqui 2 vídeos que sei que irão gostar até que o próximo vídeo venha ao ar. Nos vemos lá. Fui.